Vamos então dar início a mais esta sessão, esta tertúlia, a primeira de 2023. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Luís e vou estar a moderar esta sessão com o meu colega de projeto, Luís Afonso. O convidado deste mês é o fotógrafo Ângelo Jesus, que irei apresentar com maior detalhe um pouco mais à frente. Como sempre, esta sessão será gravada e o tempo de duração da mesma estimado será cerca de 1h30 a 2 horas aproximadamente. A tertúlia de hoje será em modo portfólio, portanto o Ângelo irá nos trazer a sua apresentação que preparou para esta sessão. Dizer à nossa plateia que durante a apresentação não haverá espaço para perguntas, no entanto podem ir deixando o vosso nome no chat caso tenham questões para o nosso convidado. Após o fim da apresentação, iremos então iniciar a fase de perguntas e respostas e por ordem de inscrição chamaremos um a um todos aqueles que forem deixando o nome no chat. Como sempre, a nossa expectativa é que não se sintam inibidos e se inscrevam no sentido de colocar questões ao nosso convidado. Lembrem-se que só com a participação de todos damos um maior dinamismo a estas sessões, ainda para mais que são online. Lembrar igualmente que a maioria das tertúlias realizadas até à data de hoje já estão online. É uma questão de acederem ao nosso canal do YouTube e peço ao Luís Afonso que partilhe no chat desta sessão. E caso ainda não o tenham feito, subscrevam também o nosso canal e recebam em primeira mão todas as nossas novidades. Antes de passar à apresentação do Ângelo, aproveito ainda para indicar que para o próximo mês de fevereiro, a tertúlia será no dia 27, pelas 21h30, e teremos como convidado o fotógrafo Mário Nogueira. Chegou então a hora de apresentar o nosso convidado, o fotógrafo Ângelo Jesus, recentemente vencedor do Prémio de Fotógrafo do Ano do Festival de Fotografia Imagina Tu. É um apaixonado pela natureza e retrata essa sua paixão com a sua máquina fotográfica. A sua ligação à natureza também se revela através da experiência espiritual que representa para ele próprio. Adora explorar novos locais e, de acordo com como ele costuma dizer, não precisa que sejam longe da sua cidade, o Porto. Acredita que com a sua visão fotográfica ajuda outras pessoas a terem uma ligação mais forte e sensorial com o mundo natural. Hoje vai-nos apresentar um dos seus temas de eleição, com o título de As Minhas Árvores. Senhoras e senhores, Ângelo Jesus. Olá, Ângelo. Boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo. Antes de mais, agradecer-te em meu nome e da equipa Primeira Luz o facto de teres aceito este convite. É para nós um motivo de satisfação ter-te aqui nas nossas tertúlias. E a partir de agora a palavra é tua. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos os presentes para a paciência que vão ter para me ouvir. Pronto, então vamos lá começar isto. É que eu não tinha isto aberto. Ok. Já estão a ver agora, não já? Já sim. Pronto, este título, confesso que roubei aqui ao Nuno, quando falou comigo, disse-me que gostava que eu viesse falar sobre as minhas árvores e eu acabei por adotar este título, embora inicialmente achasse que podia ser um pouco pretencioso achar que as árvores são minhas, mas depois de pensar um bocado sobre isto, na realidade não são as árvores que são minhas, mas sim a visão que tenho delas e aquilo que mostro nas fotografias, por isso acabo por considerá-las minhas nesse sentido. Eu não pretendo documentar árvores, portanto, a minha perspectiva é uma perspectiva mais romântica, embora eu tenha interesse em conhecer a ciência das árvores, não é esse o meu principal intuito. É como eu disse, é olhar para elas numa perspectiva diferente e mais romântica. Eu dividi isto em 3 partes, o quando, o como e o porquê. Entretanto, à medida que isto se for desenrolando, eu vou explicar porquê. O quando
Peço desculpa aqui. Pronto. A minha ligação com a natureza começou com o montanhismo no final da década de 80. Eu juntei-me a um grupo de amigos e comecei a ter uma ligação que se foi desenvolvendo ao longo do tempo e criou em mim uma ligação muito forte com a natureza. A câmara fotográfica apareceu depois, primeiro apenas para guardar as memórias, e inicialmente temos sempre a pretensão de conseguir trazer nas fotografias aquilo que sentimos nos locais, mas como não temos competência para isso e o equipamento adequado, eu pelo menos senti que queria trazer mais do que isso e pronto, investi no equipamento e no conhecimento para conseguir trazer essas experiências e traduzi-las nas fotografias. As árvores também têm ligação à montanha. Eu quando olho para o meu catálogo do Lightroom, começo a perceber a tendência que tinha para fotografar as árvores nas minhas caminhadas, as árvores que ia encontrando pelo caminho. Mais tarde, em finais de 2015, comecei então a explorar mais aqui a zona perto de casa. Eu comecei a viver para Valongo e nessa altura comecei a explorar mais aqui as serras do Porto e a área florestal, e a minha tendência cada vez foi maior para as árvores e para tudo que as envolvia. Eu até essa altura já tinha experimentado um pouco de tudo, desde retrato, fotografia de rua, fotografia de costa, fotografia noturna, mas o que é certo é que tudo se encaminhou para esta temática. Em 2018 já desenvolvi um olhar mais maduro, e especialmente aqui perto de casa. As visitas foram sucedendo, eram cada vez mais frequentes, a familiaridade com o lugar também cresceu, e comecei a desenvolver um olhar mais intimista. As serras do Porto não são propriamente fotogénicas, a maior parte é invadida pelo eucalipto, mas conseguem-se encontrar recantos com árvores autóctones de interesse fotográfico, especialmente em horas e condições propícias. Esta fotografia aqui já é do Gerês. Esta talvez tenha sido uma viagem que eu fiz ao Gerês que teve impacto em mim, e que possivelmente foi esta viagem que eu fiz que desencadeou todo este meu interesse pelos bosques. Os bosques são lugares onde me sinto mais confortável e tranquilo, também mais ligado à natureza e mais criativo também. Eu como trabalho numa área técnica, portanto, o meu dia-a-dia é todo muito à base da lógica, do pensamento analítico. É nestes locais que encontro o espaço para a minha criatividade. Portanto, tornou-se também um tipo de fotografia que me tocava mais do que qualquer outro. Eu comecei a sentir-me a inspirar-me em fotógrafos, especialmente nos britânicos,
sempre me fascinou a forma de compor e as tonalidades que eles utilizavam nos seus trabalhos. Agora também a pintura. Esta imagem do lado direito foi uma imagem feita recentemente e que, ao olhar para ela, percebi que provavelmente já tem alguma influência daquilo que eu vou observando na pintura, especialmente na pintura impressionista. Não foi intencional, mas provavelmente aconteceu porque já interiorizei as coisas que vi e os trabalhos de outros autores. Portanto, eu acho que a expressão pessoal também se constrói daquilo que absorvemos de outros artistas e muitos de que vieram antes de nós. Eu não sei se conhecem o termo celibato fotográfico, que é utilizado por Cole Thompson, em que ele considera que não se deve ver fotografia, neste caso, para não sermos contaminados por ideias externas. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que toda a arte se constrói em cima do que já veio para trás, e eu cada vez mais me sinto fascinado pela pintura e acredito que muito desse fascínio acaba por depois se traduzir nas imagens que faço. Depois do quando, o como. É mais a parte, vou falar um bocadinho mais sobre a parte operacional e execução no terreno. Preparação versus planeamento. Eu sou mais de preparação do que planeamento, e há pouco falávamos sobre isso, falava aí com o Luís e com o Nuno sobre o ir para o terreno sem grandes planos. A preparação que faço é essencialmente por questões de conforto e segurança, porque eu normalmente ando sozinho e toda a preparação que faço é no sentido de tentar perceber a meteorologia, que roupa vou levar, o equipamento, e pronto, gosto muito de utilizar os métodos tradicionais, sou um adepto das cartas topográficas, gosto muito de ler as cartas, e depois também a meteorologia. Cada vez estou mais interessado em perceber a meteorologia, mas mais até por questões de, como já disse, saber o que vestir, saber para onde devo ir, para onde posso ir, para onde não posso ir, consoante as condições atmosféricas. Não muito para a fotografia, porque eu, como trabalho, tenho tempo limitado, portanto as minhas saídas normalmente são feitas ao fim de semana, e eu vou com o tempo que estiver, não é? Normalmente, ou melhor, não é normalmente, prefiro os dias de nevoeiro, mas isso nem sempre acontece. Aqui para os meus lados costuma acontecer com mais frequência, mas por vezes quando vou para os Gerês não é fácil encontrar nevoeiro, portanto eu opto por dias de chuva e nuvens baixas que criam um efeito semelhante, e pronto, o nevoeiro é muito vantajoso para este tipo de fotografia. Como já ouvi alguém dizer, com o nevoeiro consegue-se ver melhor, e na verdade vê-se melhor, e a fotografia também se torna mais fácil, digamos assim, porque as coisas saltam-nos mais ao olhar, as coisas evidentes, porque há separação, e conseguimos, no meio daquela confusão toda,
conseguimos ter uma maior simplicidade num ambiente como é um bosque, que é um ambiente complexo, como todos sabemos. Quando não há nevoeiro, como eu já disse, saio com chuva. Eu nunca fui uma pessoa que gostasse muito de andar à chuva, mas aprendi e agora até não desgosto de andar à chuva, simplesmente utilizo o melhor equipamento possível para ter o maior conforto possível na maior parte do tempo. É muito complicado manusear o equipamento com estas condições, mas pronto, com as ferramentas adequadas, tudo se torna mais fácil. Esta foi a fotografia premiada no Festival de Manteigas, só para dizer que esta fotografia foi feita num dia de sol, neste caso uma manhã de outono, mas de sol e céu limpo, para mostrar que é possível fazer esta e outras fotografias, de outro tipo de fotografia, com essas condições. Às vezes faz-me um pouco de confusão, alguns fotógrafos parece que abominam o sol e este tipo de condições. Eu sou uma pessoa de sol, eu gosto muito de sol, acho que me dá. Não é só aquela energia que a gente conhece, mas também uma energia espiritual. E isto depois é só uma questão de escolher as alturas adequadas para aproveitar este sol, não é? Neste caso são os primeiros raios de sol, porque uma hora depois isto já estava totalmente diferente, muito menos fotogénico. Esta foi uma fotografia que eu fiz em Castro Laboreiro. Isto foi no verão, aconteceu no verão, fui mais para conhecer o local e tinha o carro estacionado aqui, eu dormi dentro do carro e de manhã acordei bem cedo e reparei que toda esta zona estava envolvida por nevoeiro. Pronto, saí do carro, pronto, foi uma meia hora aqui com algum stress a tentar aproveitar estes minutos, mas isto para dizer o quê? Que a sorte acontece, mas tem que se estar nos locais. Eu acredito muito no trabalho, na persistência, mais do que no talento. A paixão e o trabalho acho que são o fundamental para isto e para outras coisas. Portanto, este é um género de fotografia que também se vai tornando mais fácil com o tempo e com a prática. Como diz já também ouvi alguém dizer, que o mestre diz ao aluno: sou melhor do que tu porque falhei mais vezes. Portanto, eu sou uma pessoa que acredito muito na persistência e no trabalho. Os espaços de bosque, não é? São espaços muito complexos, com muita informação, portanto é preciso estar isolado, com a mente muito tranquila, a atenção plena. Isso é um processo que comigo começa já quando começa a viagem, desde que saio de casa, eu preparo a minha mente para me desligar de todas as distrações possíveis e quando chego ao local tento manter esse mindset, essa forma de estar, para que a minha atenção seja o mais plena possível. E normalmente, depois de desacelerar, às vezes nem sequer retiro a câmera da máquina, isto já no local, as fotografias depois acabam por aparecer. Portanto, eu falo muito na questão da exploração e da ligação com o lugar, mas para isso é necessário que a mente esteja, pelo menos eu estou a falar por mim, eu tenho que estar livre de distrações. E essa é uma das razões pelas quais eu também ando a maior parte das vezes sozinho. Depois, também a importância
do pós-processamento das imagens, na transmissão das emoções e a mensagem que eu pretendo passar. Eu normalmente gosto de editar as minhas imagens nos primeiros dias após as experiências, ao contrário de outras pessoas. Pronto, esta é a minha abordagem e eu quero tentar que estas memórias, estas emoções não se diluam, para que eu depois possa editar as imagens de acordo com essa experiência. Porque acho que depois, quando às vezes edito imagens já tem alguns meses e parece-me que já não consigo relembrar totalmente do momento e acabo por influenciar, se calhar, através do pós-processamento que faço, acabo por influenciar a imagem consoante aquilo que estou a sentir na altura que estou a processar. Não sei se me estou a fazer entender, mas a maior percentagem do trabalho que eu faço no pós-processamento é feito em Lightroom. E normalmente faço manipulação localizada, principalmente das cores. Utilizo muito o balanço de brancos, o color grading, não sei como é que eu tenho o meu Lightroom sempre esteve em inglês. É aqueles ajustes que têm umas rodinhas de cor. E também trabalho com o painel do HSL. Portanto, como eu já disse, o estado de espírito durante o pós-processamento pode influenciar o resultado. Esta imagem, por exemplo, já a editei várias vezes. Esta é aquela que eu acho que se adequa mais com aquilo que eu senti no momento. Portanto, já tentei fazer outro tipo de edições, até para mudar a estética, mas acabo sempre por voltar um bocadinho ao momento vivido. As cores, eu gosto muito da cor, já experimentei o preto e branco. Aliás, a minha primeira conta de Instagram, que ainda existe, eram só fotografias a preto e branco, mas cada vez mais me inclinei para a cor, porque que me traz outras emoções, irradia vida, energia. Eu raras vezes utilizo o preto e branco. Depois, a última fase do processo da criação, que é a impressão, que eu comecei a imprimir há cerca de um ano e meio talvez, e é um processo que eu gosto muito. A materialização daquilo que a gente produz no terreno, não é? É para mim agora muito importante. É o concluir de um processo. E agora o porquê. O porquê tem mais a ver com o meu processo criativo, o que é que me chama a atenção quando estou no terreno, o que me leva a fotografar alguma coisa. Como eu já disse, já escrevi sobre isso na revista Perspectiva. Eu não penso muito no porquê quando estou no terreno, eu sou muito instintivo. Já tentei lembrar-me de pensar no porquê quando estou em frente a um cenário qualquer, tentar perceber por que razão é que eu vou fotografar, mas depois na altura simplesmente não me lembro e eu aponto a câmara para aquilo que me chama a atenção. O porquê vem depois, quando estou a analisar as imagens, tento perceber as razões pelas quais escolhi aqueles enquadramentos, aquelas histórias, e às vezes surgem outras histórias já depois quando estou em frente ao computador, coisas que na altura não vi, se calhar vi, mas de forma inconsciente, mas pelo menos não me apercebi de forma consciente na altura.
A minha primeira abordagem é, se calhar, idêntica a de muitos outros, quando chego ao local, é a visão mais ampla, no sentido literal, das árvores, que eu adoro e gosto muito de fotografar as árvores no sentido mais literal, mas depois, passado algum tempo, deixo, como eu disse anteriormente, a minha mente acalmar, tento observar tudo à minha volta e começam a surgir outras coisas que já são menos óbvias e que vão para além da árvore em si. E este é o resultado daquele enquadramento anterior, que eu chamo de thunderstorm. Para mim parece-me uma tempestade de relâmpagos. Portanto, isto para mim já é uma coisa que já está para além da árvore em si, já tem a ver comigo próprio também. Já começa a ser uma fusão do sujeito com aquilo que está atrás da câmara. E se calhar, aproveitando a escala do Tiago Mateus, porque não pensarmos numa escala também de criatividade, em que o 0 é o puramente literal e o 10, não é? O extremo, é onde o sujeito desaparece e entra só o autor. O olhar para cima, eu tenho muitas imagens deste tipo. Eu gosto muito de olhar para as copas das árvores e tentar encontrar coisas, ritmo, harmonia, o design da natureza. E isto para mim é um exercício muito interessante. Para mim é quase como se fosse um jogo, tentar resolver estes puzzles visuais, tentando posicionar-me um pouco mais à esquerda ou mais à direita, de forma a que as coisas para mim façam sentido. Se calhar podem não fazer para toda a gente, mas é uma coisa que me fascina bastante, é este play, como dizem os ingleses, que eu gosto mais do termo até do que o jogo. E isto é ao chegar ao bosque e começar a olhar mais para as partes em vez do todo. Portanto, dentro de um ambiente destes há muitos estímulos em simultâneo, além dos visuais, são as cores, são as formas, as texturas, os sons, os aromas. Portanto, são locais onde os nossos sentidos se ativam de uma forma muito intensa. Isto talvez tenha a ver, penso eu, com questões de sobrevivência herdadas pelos nossos antepassados. Portanto, este tipo de ambientes proporciona-nos um estímulo muito grande dos sentidos. Portanto, são paisagens complexas, mas que também, por outro lado, nos oferecem muitas possibilidades para se poder ser criativo. Depois, as histórias que se podem contar pode ter muito a ver com a nossa personalidade, com aquilo que com os livros que leu, com os filmes, com coisas que se viveram, depois que são transportadas para a cena em si. Isto é uma ligação daquilo que vemos ou imaginamos com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. Isto tem um nome, que é o antropomorfismo, que é quando atribuímos características humanas, neste caso, às árvores. Portanto, aqui podemos extrair várias emoções, não é? Podem ser positivas ou negativas, dependendo da pessoa. Podemos ver aqui uma árvore que tombou porque a outra a agrediu, por exemplo. Então podemos ver por outro prisma, que uma árvore está tombada e a outra está a tentar ajudá-la. Aqui eu chamo-lhe os irmãos, e depois parece-me que há um que está a tentar segurar o outro.
Portanto, mais uma história que anda aqui na minha cabeça. Para muitos são apenas 2 sobreiros. Já agora eu tenho esquecido de dizer, a maior parte destas imagens que têm passado são do Parque Nacional de Peneda Gerês, que é, aproveitando o termo muito usado pelo Luís Afonso, é uma das minhas casas, além daqui das Serras do Porto, perto da minha casa. O Parque Nacional de Peneda Gerês já o conheço desde os tempos do montanhismo, desde aquele primeiro slide, desde o final da década de 80, que eu faço viagens frequentes ao Gerês, uma média de 1 por mês, e estas imagens, todas as anteriores, são lá no parque, foram criadas no parque. Outra das coisas, talvez uma das principais coisas que me chama a atenção é o gesto, e que gosto muito de incorporar nas minhas imagens. São árvores que parecem ganhar vida, embora isto seja uma imagem estática, parece que existe aqui uma dinâmica. E o gesto, que é um termo utilizado por um fotógrafo muito conhecido, que é o Jean Maisel. Aliás, há uma frase em que ele diz que o gesto perdurará independentemente da luz que tens. O gesto pode triunfar sobre qualquer coisa devido à sua narrativa. E mesmo não havendo luz, embora esta fotografia tenha aqui uma luz, embora tenha sido num dia nublado, aqui existe luz, mas o gesto é o que predomina. Depois também o olhar para o chão. O chão também tem muitas histórias para contar. Eu aqui consigo, eu vejo aqui, parece-me um animal com patas, e parece que está em movimento no meio destas folhas, e isto é apenas uma raiz, também no Parque Peneda Gerês. Eu gosto muito de fazer estas coleções, a coleção do chão, do olhar para cima. Portanto, dentro do bosque há uma infinitude de possibilidades. Este foi um projeto que foi também um projeto vencedor no Festival Iris de há 2 anos. Isto também é uma coleção, chamo-lhe mais uma coleção do que um projeto também. Na realidade, isto o que é? São troncos de árvores, de diversos tipos de árvores, em que está lá mais qualquer coisa do que aquilo que lá está. Portanto, estão lá coisas que eu também imaginei, expressões, caras, animais, formas. Isto também tem um nome, que se chama pareidolia, que é a ilusão de reconhecer noutros objetos coisas que nos são familiares. Aqui a fusão de 2 elementos, 2 dos meus elementos favoritos, que são as árvores e a água. Também é uma coleção que eu tenho vindo a desenvolver. Esta, por acaso, não é daqui das Serras do Porto, penso que isto foi em Ponta Barca, mas eu estou a desenvolver também uma coleção destas aqui perto da minha casa, e também tenho o rio, e também há muitas coisas que podem crescer só deste ambiente aquático. As emoções, para mim, é algo fundamental naquilo que faço. Esta árvore, este sobreiro centenário aqui no parque, também no Parque de Peneda Gerês, sempre que venho a este local sinto qualquer coisa de especial aqui, não sei explicar o quê. Portanto, é um recanto que me emociona bastante. Estas árvores estas árvores dão-nos uma diferente percepção do que é o tempo. Têm um caráter próprio,
e um ritmo muito diferente do nosso. Isto, ao fim e ao cabo, acabamos por aprender muito com elas. Elas são o oposto de ansiedade e de impaciência no mundo em que vivemos à pressa. Árvores que nos comovem pela sua resiliência e capacidade de adaptação. Este carvalho aqui, penso que é um carvalho. Ele brota da rocha. É impressionante como é que isto é possível, mas ele simplesmente sai dali do meio da rocha. E há vários espécimes destes no parque, a sair do granito. Depois são cenários que, pronto, há diversas emoções aqui a brotar destes espaços. Isto eu chamo-lhe a batalha, portanto há imagens que por vezes também nos inquietam, pelo menos a mim. E que também nos acalmam. Por fim, queria falar sobre mais um tema extra, um capítulo extra da minha apresentação, que é o meu projeto este sim é um projeto, embora seja já de longa duração, há de ter um fim. É o meu interesse atual em construir mais um corpo de trabalho que de estar a criar imagens isoladas, porque não deixam de ser apenas imagens bonitas e pouco mais. Eu quero criar um trabalho que defina a essência de um lugar. São fotografias todas feitas aqui perto da minha casa, e eu gosto muito de criar estes grupos de 6 fotografias. Isto é o mesmo cenário em alturas diferentes. É uma coisa que eu também gosto muito de juntar-se, revisitar os mesmos sujeitos em diferentes alturas do ano, e as coisas tornam-se totalmente diferentes. Os rios e a água, algo muito interessante aqui nas terras do Porto, embora muito maltratadas e por vezes com muito lixo. Aliás, nesta fotografia tive que colunar bastante lixo nas margens, que é coisa que não costumo fazer muito. Raramente vou ao Photoshop, talvez só mesmo para este tipo de trabalho, mas não deixa de ser um local muito bonito. E a água vista já de outra forma, portanto aqui as terras do Porto, mais até Valongo, que é onde eu vivo, é um lugar em que faço muita experimentação, pelo menos tenho feito nos últimos tempos, e pequenos projetos. Portanto, e acaba por ser também o meu lugar de prática, de treino. Eu até lhe chamo o meu ginásio criativo. Vantagens de estar perto de casa são muitas, não é? Conhecemos os sujeitos, entendemos melhor o clima, mais intimidade com o lugar, podemos criar coisas mais pessoais, porque temos mais tempo, porque conhecemos melhor e porque criamos intimidade, que é muito importante. Fala-se muito na fotografia intimista, e eu acho que o intimista tem muito a ver com criar intimidade com os locais por onde andamos. Portanto, há mais tempo, mais oportunidades para olhar para o menos óbvio. E também podemos regressar mais vezes e aperfeiçoar aquilo e corrigir erros que cometemos em visitas anteriores.
no fundo acabamos por ter também mais produtividade. E também, muito importante para mim, é dar mais significado e propósito ao trabalho que se faz. Eu até assisti à conversa, à última tertúlia, em que se falou muito falou-se um bocado sobre, parece que há muitos fotógrafos que têm necessidade para viajar, para conhecer muitos sítios icónicos. Eu já não funciono assim. Para mim, estes meus locais chegam perfeitamente, e eu conheço os Alpes, conheço os Pirineus, fiz montanhismo nesses lugares todos, conheço os picos da Europa muito bem, mas onde eu gosto realmente de desenvolver o meu trabalho é perto de casa. Ora bem, em termos de tempo, já estamos quase, já estou a passar o tempo, mas isto já está a acabar. Pronto, e aqui eu também experimento mais, tenho essa liberdade quando estou aqui perto de casa, posso voltar lá amanhã outra vez ou depois, e acabo por utilizar outro tipo de técnicas alternativas para exprimir uma ideia, para destilar aquilo que é relevante, porque é para isso que estas técnicas, pelo menos para mim, servem, é para conseguir traduzir, exprimir uma ideia quando o convencional não consegue. Como aqui estas serras por vezes são difíceis de fotografar, e eu quero mostrar tudo o bom e o mau, e por vezes não consigo com a fotografia convencional mostrar toda a personalidade do lugar. Esta aqui é uma dupla exposição, algo que eu também gosto de fazer. Estou a tentar melhorar este tipo de abordagens. Eu gosto, pronto, tenho evitado o literal, não é? Cada vez mais vou evitando o puramente literal, mas também não gosto, quer dizer, gosto de ver, mas não costumo ir muito para o abstrato. Eu gosto que haja pelo menos uma referência daquilo que estou a fotografar. Embora goste de ver o abstrato dos autores, mas não me sinto impulsionado para o fazer. E para finalizar, o que para mim é sempre o mais importante, que é a experiência, e que ao fim e ao cabo foi assim que todo este meu percurso começou, foi com a experiência, com as montanhas, que depois continuam a ser as montanhas. Eu ainda continuo a praticar montanhismo, mas a experiência de andar num bosque é para mim muito diferente, e realmente me traz um equilíbrio muito grande, e também uma paz espiritual e transcendência. E pronto, isto está concluído. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Obrigado pela apresentação que nos trouxeste, e também, mais uma vez, por teres aqui aceito o nosso convite, e dar também os parabéns pela apresentação e pelas magníficas imagens que nos apresentaste. Ia-te só pedir se podias parar de partilhar o ecrã, por favor, Ângelo. Obrigado. Olha, enquanto alguns dos nossos, da nossa assistência não se inscreve aqui para te fazer algumas perguntas, vou começando eu aqui. E eu tinha uma, ou seja, andei a pesquisar um pouco algumas coisas sobre ti, e achei muito curiosa, quando eu digo sobre ti, sobre o teu percurso fotográfico, obviamente, achei muito curiosa uma frase que tu tens na tua página pessoal, é uma frase de entrada do Einstein, em que mais ou menos tu dizes: olhando mais a fundo a natureza, então nesse momento vai-se perceber muito melhor. No fundo, isto aqui é o teu guião
para cada uma das tuas saídas fotográficas, ou seja, para a forma como tu encaras o teu contacto, a tua forma de expressares através da fotografia quando estás em contacto com a natureza? Sim, eu sempre me atraiu, desde que a conheci, atraiu-me essa frase, porque o contacto com a natureza, nós aprendemos muito com o contacto com a natureza e aprendemos a lidar com a nossa existência efêmera, olhando para as coisas, olhando para a vida e para a morte em espaços mais curtos. E isso nota-se muito nos bosques e nas florestas. Nós temos essa noção da renovação e dos ensinamentos que aquilo nos traz, que temos realmente que aproveitar o tempo que temos e aproveitá-lo com consciência, com atenção plena, olhar para as coisas, e acho que isso é muito importante. O ter consciência, eu falo muito na noção de presença, que é algo que cada vez mais nos escapa. No dia a dia estamos sempre absorvidos ou com coisas que nos aconteceram ou que vão acontecer e esquecemos muito do momento presente. E eu, quando estou nestes locais, vivo muito o presente. E isso é a própria natureza que me transmite e que me ensina. Ou seja, no fundo também é um pouco aqui o teu escape. É o foco total naquilo que estás a fazer e abstrais tudo o resto. Diz-me uma coisa, isto também me leva aqui a uma outra questão. É também desse teu sentido de quando estás nesses sítios de gostares de te desligar de tudo o que está à tua volta. Esse também é um dos grandes motivos pela qual, e pelo aquilo que eu percebo, tu fotografas maioritariamente sozinho, e esse teu gosto de estares maioritariamente sozinho de cada vez que vais fotografar? Esta questão de estar sozinho, pronto, isto dava-nos aqui pano para mangas. Eu, para resumir isso, como há bocado estávamos a falar, eu estou a escrever um artigo sobre isso, sobre esta questão de andar sozinho, as vantagens, as desvantagens e o modo como eu o faço e porque o faço. Eu reconheço que o estar com outros fotógrafos e fotografar com outros fotógrafos tem o seu lugar e tem as suas vantagens, mas maioritariamente eu gosto de andar sozinho porque eu sou uma pessoa que se distrai facilmente e eu quero me ver livre de distrações. Porque eu estando com outras pessoas, não é por não gostar da companhia delas, muito pelo contrário, eu sinto que além de ser uma distração, estou constantemente preocupado se elas estão bem, se não estão, se querem ir para o outro lado e eu estou a atrasá-las. Portanto, isso acaba por me distrair. E depois, eu quando estou sozinho, ligo muito mais às coisas. É tudo muito mais intenso, muito mais rápido de acontecer. E a criação artística acaba por ser maior. Já Picasso dizia que sem estar sozinho não é possível fazer trabalho sério. E comigo passa-se muito isso. Eu já fotografei com outras pessoas e aliás até guiei uma exposição fotográfica o ano passado, no outono do ano passado, no Parque Nacional, e foi muito enriquecedor, e é sempre enriquecedor trocar ideias, e às vezes percebemos que as pessoas ao nosso lado estão a olhar para as coisas de maneira diferente, e isso é muito interessante, mas depois tem que haver um espaço, para mim tem que haver um espaço para estar sozinho, e a maior parte das vezes é assim que eu consigo criar. Para mim isso é muito importante, até para estabelecer uma ligação mais profunda com o lugar em si. Muito bem. Olha, eu vou passar a palavra ao João Quintela. Tenho uma pergunta para te fazer. Olá, João. Boa noite, bem-vindo. Peço-te que ligues o teu micro, por favor. Olá, estão a ouvir? Estamos a ouvir bem. Olá, boa noite.
Ó Ângelo, olha, gostei imenso da tua apresentação, nós não nos conhecemos, pá, gosto imenso do teu trabalho, admiro imenso o teu trabalho, gostei imenso de uma entrevista que deste à revista On Landscape aqui há uns meses, e gostei bastante daquilo que disseste agora. Eu identifico-me completamente, quase sem entrar nem pôr, com tudo aquilo que tu disseste agora, não é? Isto aqui não me estou a tentar colar, mas enfim, mas identifico muito com aquilo que tu dizes e com aquilo que tu pensas. Agora, tenho só duas pequenas coisas que te queria perguntar, porque achei uma certa graça naquilo que tu disseste e, acima de tudo, uma parte que tu não mencionaste, não sei se de propósito, se não, era isso que eu queria chegar, que é a parte dos teus vídeos, que tu também fazes uns vídeos, mostras uns vídeos que são diferentes, são muito interessantes, são muito engraçados, e são uns vídeos, vamos lhe chamar diferentes. Essa era uma questão da parte do vídeo, que era, enfim, eu sei que isso é apenas uma parte, penso eu, não é? A segunda questão é até que ponto é que tu fazes esta fotografia de um modo como uma introspeção e como uma autocura, que é um bocado uma coisa que eu acho que é isso que eu faço a minha fotografia, tanto os meus passeios é para me curar dos meus males, não é? E se tu tens alguma coisa que também relativamente a esse aspecto. E é isso. Olá, obrigado, João. Relativamente aos vídeos, os vídeos começaram a ocorrer na altura da pandemia. Eu gosto muito de cinema, sempre gostei de transportar muitas vezes imaginariamente para um filme, e gostava de criar um filme, e como isso não é possível, temos o YouTube. E estes vídeos, os vídeos contemplativos, isto não é uma ideia original minha, já há mais gente a fazer este tipo de vídeos e cada vez mais com mais gente a gostar de os ver. Isto começou por ser apenas criar uma memória posterior das minhas experiências. E volta e meia eu gosto de os rever, vejo os mais antigos, não os mais recentes, e há coisas das quais eu já não me lembrava e que as vejo nos vídeos. E ao fim e ao cabo, a mensagem, isto não houve nenhuma intenção de criar uma mensagem, mas ela acaba por passar, eu estou lá mais para ouvir do que para falar. Agora, reconheço que o vídeo também me atrapalha um bocado e também me distrai. Eu não faço vídeo sempre, faço às vezes, e só em determinadas saídas que faço, porque naquelas em que eu sei que potencialmente posso fazer um trabalho fotográfico de maior qualidade, eu não filmo, já para não me distrair. Mas é um processo muito interessante, porque cria uma memória de acontecimentos muito mais real, o vídeo. E é um processo mental diferente. Contar uma história também é um processo diferente de contar uma história, mas que eu também acho, e acho que até escrevi isso também na On Landscape, também me ajuda a ser melhor fotógrafo. Agora, a criar aqui um meio termo, porque realmente consome muito tempo, a edição do vídeo dá muito trabalho, e no terreno aquilo às vezes é uma dor de cabeça, porque temos que andar para trás e para a frente, depois é pensar em várias coisas ao mesmo tempo, então se as condições estiverem más ainda pior, mas pronto, é uma coisa que eu não sei se vou continuar a fazer, mas pronto, se fizer vai ser até com menos frequência, porque realmente isto consome muito tempo, mas gosto de rever as coisas. Relativamente à outra questão, tinha a ver com o processo para mim era terapêutico, digamos assim. Eu consideraria mais, porque eu felizmente não tenho problemas, nunca tive problemas de depressão, sou uma pessoa como outra qualquer, tenho os meus altos e baixos, mas a minha ida não é, até porque eu se estiver, não digo mal disposto, mas se estiver em baixo, já não tenho muita vontade de ir para o terreno. Agora,
reconheço que o ir muitas vezes também me traz muito equilíbrio mental. Se calhar, se calhar acaba por ser uma terapia em sentido inverso, porque me evita que eu se calhar a minha mente depois também entre por outros caminhos. Eu acho que as saídas e o processo criativo não é só a saída e o contacto com a natureza. O próprio processo criativo é um estímulo muito grande para a mente e estou certo que me causa um equilíbrio mental muito relevante. Essencialmente é isso, pronto, e o contacto em si com as naturezas e com a natureza e com as árvores é particularmente importante, né? Porque realmente a minha vida é um bocado mais complexa durante o resto dos dias e eu naquele momento consigo desacelerar, que é uma coisa muito difícil de conseguir no dia a dia. Não sei se respondi. Obrigado, João. Ângelo, tenho aqui uma série de perguntas para te fazer, mas não vou querer usurpar o espaço todo da tertúlia, mas tenho aqui duas que eu tenho assim curiosidade. Eu aqui há pouco tempo acho que normalmente os fotógrafos de vida selvagem têm sempre animais favoritos. Há animais que não se fotografam porque, não sei, não vejo ninguém andar a fotografar moscas, lesmas, baratas e afins, mas a tua segunda fotografia tinha pinheiros bravos e eucaliptos com fartura. Aquela segunda fotografia que tu mostraste, que era bem bonita, acho que é nas Serras do Porto, tinha aquela luz, aquele nevoeiro com aquela luz quente e fria da manhã, que era fantástica. Mas tu tens algumas árvores, achas que as árvores há umas árvores mais bonitas do que outras, ou tu fotografas tudo como se fossem, são todas bonitas para ti, ou não? Algumas não são assim tão bonitas e já por isso é que eu, por exemplo, com o eucalipto é muito difícil, pronto, eu não quero aqui defender o eucalipto e também já escrevi sobre isso, mas as Serras do Porto têm muito eucalipto, ponto, não há volta a dar, e eu para fazer um trabalho em que mostre realmente a essência deste lugar, porque o eucalipto acaba por fazer parte, podemos agora divagar muito sobre esta questão da monocultura, isso já foi muito falado, mas o eucalipto existe, e quando eu ando pelas Serras do Porto, eu já estou habituado ao cheiro do eucalipto, e eu no meu trabalho também quero incorporar isso, que se calhar é a parte menos boa, e agora, não são fotogénicos, como é lógico, não é? E já por isso é que eu às vezes uso os ICMs para mostrar aquilo de outra maneira. Portanto, eles estão lá, fazem parte daquilo, eu tenho que os mostrar, pelo menos eu acho que tenho que os mostrar. E agora, claro que eu tenho preferência por outras árvores, não é? Eu gosto principalmente os carvalhos e os sobreiros, e aliás também estou aqui a fazer uma coleção já só sobre os sobreiros, talvez sejam esses até os meus favoritos. Mas há árvores que são muito mais fotogénicas do que outras, e eu prefiro as que são fotogénicas, todos nós gostamos de coisas bonitas, mas para mim a personalidade de um lugar tem que se mostrar o belo e se calhar o menos belo, mas de uma forma mais apelativa. Mas não é epá, eu estou a fazer esta pergunta, estou a meter um bocado contigo e com a plateia também, porque eu já fiz muitas fotografias de eucaliptos e fotografias que eu até gosto, e tenho sempre aqueles amigos que dizem, eu não gosto dessa fotografia porque isto tem eucaliptos. Eu estava a querer perceber se tu também ou seja, se o teu gosto pessoal por uma árvore dita o teu gosto pessoal em fotografá-la ou não. Porque imagina, eu conheço vários, e se calhar também,
vários fotógrafos australianos, na Austrália há muitos eucaliptos. E ficam Exatamente. bonitos na Austrália, não é? Sim, Aqui em sim. Portugal a gente tem a mania que eles são feios. E era mais nesse sentido que eu queria saber como é que tu te relacionas com as árvores. Pois, porque se leva isso para outros campos, não é? A gente começa a divagar para a política, para a opinião, mas como eu disse no início, embora me interesse conhecer o que está para além pronto, a parte científica, interessa-me um bocadinho, mas essencialmente interessa-me é a parte estética. E o ir buscar, como eu disse, a essência do lugar, portanto, sem estar agora aqui a fazer julgamentos de valor. Porque o eucalipto, a árvore eucalipto não tem culpa. Não é? Claro. Aliás, também tem direito a ser fotografada, não é? Sim, aliás, eu tenho aqui um livro, olha, esqueci-me do nome, ele até é um político conhecido, ele escreveu um livro sobre árvores e um dos capítulos é sobre o eucalipto, ele também fala, realmente o eucalipto não tem culpa, não é? É uma árvore qualquer. Olha, e outra pergunta que eu também tinha aqui para ti, antes de dar a palavra a alguém, tem a ver um pouco com o João está a perguntar, o João Quintal está a perguntar se o livro é do Bagão Félix. Exato, é isso mesmo. Ok. É interessante o livro, por acaso esse livro sempre tive vontade de ler. Gostaste? Gostei, as árvores falam na primeira pessoa, portanto ele tem lá, acho que são 30 árvores que existem aqui em Portugal. E depois a árvore é como se estivesse a falar contigo, portanto ela vai-se apresentando, diz como se fosse uma pessoa. E uma das partes é sobre o eucalipto. Um dos capítulos. Jorge, olha, este livro é bom para tu leres, Jorge Almeida. Percebes porquê, não percebes? Bom, então eu também queria fazer-te outra pergunta que era o Bosque, que é um sítio que eu também gosto de estar e acho que muitos de nós gostam de estar, porque não só porque nos sentimos bem, sentimos aconchegados estando num bosque, é dos cenários mais caóticos que pode haver, e tu falaste um bocadinho sobre isso aí na tua apresentação, e o que eu queria saber é, tu já estás muito habituado a ver coisas que se calhar alguns de nós não vê, mas o que eu te ia perguntar e ia te desafiar era que nos dissesses algumas dessas coisas, ou seja, tu chegas a um bosque e o que é que tu procuras para fotografar? Ou seja, se alguns de nós te perguntassem como é que tu simplificas aquilo e não há nevoeiro, vamos lá, não vamos fazer batota com nevoeiro. O nevoeiro simplifica tudo. Mas se não houver nevoeiro, para onde é que tu olhas? O que é que tu procuras? Tens assim uma bengala que tu procures assim quando entras num bosque? Como eu já disse, isto é muito instintivo. Pronto, eu não quero dizer que sou uma pessoa especial e que chega a um bosque e vê mais do que os outros, mas eu não tenho muita dificuldade, e isto cada vez se tem tornado mais fácil porque a gente vai treinando e os nossos olhos vão se treinando. E o que me atrai, eu não digo que chego lá e que esteja à procura, eu olho para as coisas e elas vão aparecendo, porque eu olho para partes da paisagem, não olho. Claro que eu vejo a paisagem toda, mas depois começo-me a focar em partes, porque se olharmos para o todo, aquilo é demasiada informação e acabamos, se calhar, por não ver nada. Mas as coisas vêm ter comigo, eu vou andando, olho para todo lado, portanto, como eu disse há bocado, eu libero-me de todas as distrações, de telemóveis, de pensamentos, tudo e mais alguma coisa. E o que me atrai realmente é o design de determinadas partes, porque no meio daquela confusão toda, nós conseguimos sempre ver, claro que depois posicionando-nos devidamente, começamos a ver, eu estou a falar para mim, não é? Ver a harmonia, no meio daquela confusão toda há sempre partes que são harmónicas, que têm ritmo,
E achas que essa harmonia sempre teve contigo ou foi uma coisa que tu percebeste que foi mudando à medida que ias mais e mais para dentro de um bosque? Tu vias essa harmonia desde sempre? Eu acho que sim, não consigo precisar, porque eu já não me lembro de muita coisa neste processo, mas eu tenho a noção que sim, que sempre tive alguma, não é facilidade, mas as coisas vieram ter comigo, falavam comigo, e com o tempo isso vai-se tornando mais fácil. Eu agora entro num bosque, dificilmente saio de lá com fotografias, não quer dizer que elas sejam todas boas, mas pelo menos há algumas que são sempre keepers, não é? Porque dificilmente eu venho de uma saída em que não traga fotografias do que gosto. E muitas delas são de detalhes, são de olhar para cima, para pequenos detalhes até no chão, e às vezes coisas que para a maioria não terão grande interesse. Até para mim até um arbusto pode ter design, pode ter propriedades gráficas e pode-me dizer alguma coisa. Mas acho que é algo que já está comigo desde o início. Muito bem. Muito bem. Olha, vou passar aqui a palavra a mais duas pessoas que querem falar. Portanto, o primeiro é o Ricardo. Olá, Ricardo. Boa noite, bem-vindo. Peço que atives o teu micro, por favor. Olá, boa noite a todos. Olá, Ângelo, tudo bem? Olá. Olha, duas perguntas mais ou menos simples. Uma, tu ainda és um gajo novo, acho que tens muitos anos de fotografia pela frente. E, Não portanto, sou novo. Não sou novo. Devemos ser mais ou menos da mesma idade, eu pelo menos estou aqui como novo, com garantia em tudo. Mas temos muitos anos de fotografia pela frente e a pergunta que eu te coloco é, tu vês-te sempre a fotografar árvores e dentro da tua fotografia de natureza, de paisagem, ou como quiseres definir a tua fotografia, vês-te algum dia a fotografar algo mais de uma forma consistente que não seja árvores e bosque? E a segunda pergunta é quase uma provocação, uma discussão que tenho aqui às vezes com pessoas que estão nesta tertúlia, que é, tu conheces cientificamente as árvores que fotografas, portanto tens conhecimento científico sobre as árvores que fotografas, mas isso é essencial para a fotografia que fazes, ou bastaria a estética da árvore e conseguirias à mesma fazer o teu trabalho fotográfico no bosque sem saberes rigorosamente nada sobre as árvores que estás a fotografar? Nem sequer saber o que é um carvalho, nem sequer saber o que é um eucalipto, rigorosamente nada. Isso iria influir a forma como fotografas? Relembra-me só a primeira pergunta, por favor, da questão de... A primeira pergunta é se tu te vês a filmar, okay. fotografar árvores para o resto da tua vida fotográfica. Curiosamente, essa pergunta também me fizeram no Festival Íris, até foi o Luís Afonso, e eu sei que existe esta questão do fotógrafo do bosque, não é? O woodland photographer, que agora é uma coisa, não é? E eu antes de tudo, eu prefiro que me considerem uma pessoa que fotografa no bosque, não fotografo o bosque. Eu utilizo o bosque e as árvores como o meu escritório, né? Onde eu vou buscar a minha inspiração. Se eu vou fazer daqui a 5, 10 anos, vou continuar a fazer, não sei, mas neste momento é por aí que eu quero continuar o meu trabalho. Como eu disse no início, eu já experimentei tudo. Eu já fiz de rua, eu andei a deambular por muita coisa, achava que ia ser um grande fotógrafo noturno, de retrato, eu experimentei de tudo. Mas o que é certo é que quando cheguei aqui, e isto já vão aos anos, isto cada vez vai crescendo mais em mim. E eu sou daquelas pessoas que acham que
para sermos excepcionais em alguma coisa, temos que nos dedicar realmente a essa coisa. É um bocado como a analogia do músico, não é? Um pianista clássico, é um pianista clássico, não é? Se vai começar a tocar todos os instrumentos, dificilmente vai ser excepcional naquilo que faz. Isso também acontece no desporto, as pessoas especializam-se para atingirem a excelência. Eu quero atingir a excelência, ainda tenho muito que aprender, muito para evoluir. Isto é um meio que me dá possibilidades infinitas para ser criativo. Mas realmente é nos bosques onde eu realmente me sinto mais criativo e provavelmente é este caminho que eu irei seguir nos próximos tempos. Embora eu tente sempre diversificar o trabalho, não me foco só nas árvores, eu foco em tudo que está dentro do ambiente do bosque, sejam os rios, as rochas. Eu também tenho coleções sobre rochas. Agora, se vou fazer fotografia de costa, não me puxo ir para a costa, até porque normalmente tem gente e eu evito estar com as pessoas. Eu não sou antissocial, acho que quem me conhece sabe isso perfeitamente, mas quando eu estou a criar, eu gosto de estar em isolamento o máximo possível. E este é um ambiente, como eu já disse, é um ambiente que me inspira mais. Relativamente à segunda pergunta, que entretanto já me esqueci, desculpa, era sobre... É sobre o conhecimento daquilo que fotografas. Peço desculpa, que isto hoje foi muita coisa acontecendo. Eu, quando comecei com isto, eu na realidade não percebia patavina de árvores. E tenho vindo a aprofundar o meu conhecimento agora, quer dizer, nestes últimos tempos, conseguiria criar provavelmente sem esse conhecimento, até porque eu não me interessa documentar as árvores, eu vejo as árvores numa perspectiva romântica, nem me interessa saber demasiado sobre a ciência das árvores, pois isto talvez contamine um bocado este romantismo. É um bocado como ver o behind the scenes dos filmes, que eu não gosto nada, porque depois estraga-me a mística do filme, por exemplo. E eu gosto de saber um bocadinho, aliás tenho aquele livro da Vida Secreta das Árvores, até porque é interessante até para formular histórias, a gente perceber que as árvores também se ajudam umas às outras, mas não me interessa saber muito mais do que isso. Interessa-me saber realmente que tipo de árvore é esta ou aquela, perceber um bocadinho como é que funciona a floresta, mas a minha intenção é muito mais virada para a parte estética e romântica do que outra coisa. Okay. Obrigado, Ricardo, pela tua participação. Vou pedir ao Jorge. Olá, Jorge. Boa noite, bem-vindo. Olá, muito boa noite. Ainda não eras tu, Jorge. Eu esqueci. Jorge Almeida. Ok. Eu espero. Tá bom. A seguir ao Jorge Almeida és tu. Ok. Vamos, Jorge. Jorge Almeida. Eu sou filhinha que também só falei em Jorge e está aqui vários Jorges. Olá, Jorge Almeida, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Ângelo. Eu sou um apreciador incondicional da tua fotografia, das tuas fotografias, e o que mais me atrai na tua fotografia, para além da composição, como é evidente, é o tratamento que tu fazes à cor, o tratamento de cor que tu fazes às tuas imagens. A sobriedade e o realismo que eu vejo sempre nas tuas imagens, para mim, eu deliro a ver isso. E pronto, a minha pergunta é mais terrena, mais técnica. Tu na apresentação abordaste sumariamente o tratamento que fazias no Lightroom à cor, mas eu vou-te mesmo pedir, já tiveste esta conversa com outras pessoas, com o Luís Afonso, uma vez ele até telefonou à minha frente nesse sentido, mas aquilo que eu te quero pedir é, pronto, estamos aqui só 40 e tal pessoas, tu dês um lamirezinho de como é que é o processo técnico não só da edição, mesmo quando fazes a fotografia, eu sei que tu fotografas com Fuji, não é? Se já utilizas algum modo de filme da Fuji, se fotografas em RAW puro e duro, e depois na edição, pronto, dês um lamirezinho só como
não quero saber o teu workflow, mas pronto, como é que tu tentas aproximar no tratamento que fazes, na edição que fazes, no processamento, com o que viste na realidade? Tá, obrigado. Obrigado, Jorge. Isto não tenho segredos nenhuns para esconder. O meu processo no pós-processamento é um processo, não é nada complexo, aliás, talvez 20 minutos, 30 minutos, se tanto numa fotografia. É basicamente todo feito no Lightroom. Portanto, eu fotografo em RAW, tento expor um bocadinho mais à direita para ter o máximo de informação, mas claro que depois aquilo que vemos no computador não tem nada a ver com aquilo que a gente experienciou no terreno, e essencialmente eu tento trabalho muito com a cor, mas em termos de tento manter sempre umas tonalidades suaves, nunca puxo muito pelos contrastes, os pretos nunca são muito carregados, eu quero criar uma sensação de calma. O contraste em demasia retira-me, pelo menos para mim, retira-me essa sensação de calma. Eu faço uma curva no contraste, mas levanto um bocadinho nos pretos. Os meus pretos estão sempre um bocadinho mais para a esquerda, depois a clarity também está sempre um bocadinho mais para a esquerda. Portanto, eu nunca puxo muito pelos detalhes, para criar aquele ar mais, aquele feeling mais suave, se calhar mais de pintura. Depois, realmente, eu gosto muito de trabalhar mexer com as cores de forma localizada. Por exemplo, na fotografia que ganha o prémio de Manteigas, ela não foi muito trabalhada, mas houve ali algum trabalho, porque eu quis mostrar, o fecheiro RAW, se eu te mostrasse, aquilo era muito era cru, pronto, está cru, sem sabor nenhum. E eu tinha que mostrar ali um bocado a sensação de frio, porque aquilo era uma manhã fria, e fui agora chama-se color grading no Lightroom, mas era o split toning. Eu não sei se calhar muita gente nem mexe naquilo, mas os fotógrafos britânicos, alguns que eu admiro, trabalham muito com essa parte, que é mexer nas cores, ou nas sombras, ou nas altas. Diz? Português é correção de cores, só para as pessoas saberem. Correção de cores. É que eu tenho tudo em inglês e gosto de mexer nas cores, nas sombras, e às vezes fazendo contraste com as cores das altas luzes. Portanto, eu nessa fotografia trouxe as cores mais frias na parte das sombras, porque era onde eu estava e onde eu sentia aquele frio, e depois, quando o sol começou a abrir, eu senti aquele conforto e aquele calor em entrar por aquela zona, e aí eu incidi, trabalhei na cor mais quente, só nessa área da imagem. De resto, não há muito mais que eu faço. Eu tento manter aquilo de uma forma em que não vá muito para os extremos, especialmente na parte dos contrastes e mesmo na saturação. A minha saturação normalmente está sempre a -10 por defeito. E só em algumas imagens, essa por acaso é uma imagem muito colorida, porque é uma imagem de nascer do sol, mas praticamente em muitas das minhas imagens a saturação passa para negativo. Em muitas delas eu retiro mesmo saturação. Mas noutras não, noutras gosto de dar alguma cor para transmitir um sentimento que eu tive na altura. Normalmente, se estava frio, puxo mais pelos tons frios. De resto, também mexo muito no balanço de brancos, às vezes mais para o quente, outras vezes mais para o frio, mas essencialmente é isso. Depois, aquela vinhetazinha, eu
faço de forma mas muito suave, utilizo o filtro radial muito largo, é quase imperceptível a vinheta, e eu prefiro fazer, em vez de estar a fazer a vinheta no cursor que tem lá adequado para isso, eu uso o filtro radial e assim consigo ter um maior controle sobre essa vinheta que utilizo em algumas imagens, nem todas. Nas imagens de nevoeiro, até o pós-processamento também se torna mais fácil. Portanto, não é só no terreno que é mais fácil, mas muitas das minhas imagens em ambiente de nevoeiro, pouco mexo nelas. Não há muito a fazer. Às vezes até ponho o dehaze, lá estou eu a dizer isto em inglês, o dehaze para o lado positivo, porque às vezes o nevoeiro é tanto que até me desaparece detalhe que eu quero que apareça. Mas essencialmente é isso. Mas se algum dia me quiseres fazer alguma pergunta pessoal, está à vontade, não escondo. Não, obrigado. Não há aqui nenhum segredo nisso. Mas foi esclarecedor, obrigado. Obrigado, Jorge, pela tua participação. Jorge Neves, vais ser tu a ter o direito à última pergunta, porque estamos-nos a aproximar aqui do final da tertúlia. Olá, Anjo, muito boa noite, muito prazer. Boa noite. Eu tenho vindo a seguir os teus trabalhos, o teu website há algum tempo e os vídeos depois no YouTube. Também tive o prazer de conhecer pessoalmente em Manteigas a última vez, foi tudo bom. Olha, eu tinha duas perguntas, mas passo a uma, porque uma já foi respondida por ti, era a minha curiosidade se fotografavas acompanhado ou sozinho, e se fosse sozinho, que era aquilo que eu dizia que fosse, até pelos vídeos que tenho visto, e porquê é que isso acontecia. Foi esclarecedor, a pergunta está respondida. A outra pergunta que eu tenho aqui, e que eu entendi que tu disseste, e eu também concordo, que nós muitas das vezes devemos beber, de certa maneira, influências de outros fotógrafos. E, portanto, há de facto fotógrafos que existem que estão nesta temática concretamente das florestas e em particular das árvores. E a minha pergunta é de sentido, até que ponto objetivamente isto influencia, ajuda, porque nós de facto criamos um estilo em cima dessas coisas, na minha opinião. Portanto, era de facto esta pergunta, até que ponto isto funciona contigo, se é importante, se achas importante que isso aconteça, porque de facto existe. E já agora, se há fotógrafos de referência nessa área, até de árvores, já agora, se quiseres dizer quem é que, enfim, fotógrafo que mais te impressiona nesse aspecto. Obrigado, Anjo. Prazer. Eu é que agradeço. Olha, eu, como já disse na apresentação, eu não sou nada adepto do chamado celibato fotográfico, que Sim. algumas pessoas defendem, porque eu acho que a arte se constrói em cima de... Aliás, se estudarmos a arte, eu não sou um estudioso da arte, mas a arte foi evoluindo num processo, não é? E eu lembro, ainda há pouco li um expressionista, que acho que é o Kandinsky, que se inspirava muito e era um admirador de Monet, que era um impressionista, não é? E, portanto, surgiu os movimentos vão se sucedendo, mas é sempre em cima dos que estão para trás. E eu sou uma pessoa que vê muita fotografia, acho que isso é importante. Aliás, eu não sou um profissional da fotografia, mas eu vivo a fotografia todos os dias. Seja a ver fotografia, seja a ouvir podcasts de gente criativa, não só do mundo da fotografia. Eu gosto de ler muitos livros também sobre fotografia. E, portanto, ser fotógrafo não é só fotografar. E acho que isso é muito importante na nossa evolução. Não é imitar, portanto, não é imitar por completo, mas é absorver coisas, inspirarmos nelas e depois construirmos a partir daí com a nossa personalidade.
porque nós somos todos diferentes, mas no fundo também partilhamos muita coisa em comum. Eu não acredito muito na originalidade pura, acho que não existe. Acredito sim em sermos genuínos, porque acho que já está tudo inventado, acho que não vamos inventar nada de novo, mas podemos sempre acrescentar qualquer coisa de nós nas coisas que fazemos. E, portanto, para mim é importante, e como eu disse há bocado, mesmo a inspiração na pintura, que eu comecei a apreciar nestes últimos anos, acredito que tem muita influência naquele trabalho mais recente que eu tenho feito, de forma inconsciente, porque aquilo fica registado, provavelmente, no nosso cérebro, e depois quando a gente produz alguma coisa, às vezes de forma inconsciente, estamos a ir buscar influências de outras pessoas, incluindo alguns de vocês que estão aqui, que também são pessoas que me inspiram, para as quais eu estou atento ao trabalho, e certamente que alguma coisa fica e que vai emergir daquilo também que eu vou fazer. Não se trata de imitar, mas é de construir em cima de... E acho que a arte é assim mesmo, é isso mesmo. Mas tens algum em concreto, algum nome, que essa é a última parte da pergunta? Assim, sim, tenho vários. Eu gosto muito dos fotógrafos britânicos, que para mim são os melhores neste tema, não é? Alguns dedicam-se mesmo só a fotografar, pronto, não diversificam muito o trabalho, mas eu gosto de ver na mesma, portanto, é sempre aquela fotografia com o nevoeiro do bosque, sem grandes variantes, mas eu gosto muito do Mark Littlejohn, que lá está, é um fotógrafo que trabalha muito com aquele método de cores que eu falei há bocado. Ele tem um trabalho muito diversificado, é um fotógrafo britânico muito conhecido, faz muitas apresentações também. Inicialmente, a minha inspiração inicial começou até com Colin Bell, que também é um fotógrafo britânico, mas há muitos, Mark Robbins, o próprio Simon Baxter também, eu gosto muito do trabalho dele e dos vídeos dele. O Nigel Dunstan, também muito conhecido, também tem um trabalho, embora ele diversifique muito o trabalho dele, tem um trabalho de woodland, de floresta, muito bom. E depois há o Charles Kramer, que é um americano, já fotógrafo também da velha guarda. O Adam Gibbs, não? Adam Gibbs também gosto, mas não é dos meus favoritos. Mas o trabalho de floresta dele também, pronto, está muito confinado àquele tipo de floresta, árvores muito retilíneas, mas também gosto do trabalho dele. Mas agora, se estamos a falar só mais desta temática, acho que focaria esses, embora alguns deles também diversifiquem o trabalho por outros temas. Ok. Muito obrigado, Ângelo. Prazer. Obrigado, muito obrigado. Jorge. Ângelo, antes de encerrarmos, vou só passar a palavra à Juvenália, que ela também nos pediu para te fazer uma questão. Olá, Ju. Boa noite, bem-vinda. Peço que ligues o teu micro, por favor. Já está? Acho que sim. Sim, já te estamos a ouvir. Olá, bem-vinda. Muito obrigada, Nuno. E igualmente para ti. Gosto muito de te rever por aqui. Ângelo, eu gostei imenso do seu trabalho. Identifiquei-me, aliás, já alguém disse isto, mas eu também me identifiquei com muitas coisas de que falou, nomeadamente o facto de gostar de fotografar sozinho. Também eu também gosto muito de fotografar sozinha pelas mesmas razões que invocou. Relativamente às últimas coisas que referiu, no que diz respeito à edição, eu gosto daquilo que o Ângelo faz, mas eu às vezes faço isso, mas depois fico com receio de não estar a fazer bem. Porque aquele ar de suavidade, mais ou menos com o mesmo tipo
não sei se vou dizer as palavras certas, com o mesmo tipo de luz, sem os tais contrastes que referiu, eu fico toda baralhada, porque faço isso e depois penso, não, mas aquilo lá não estava assim, porque havia um monte, um montinho de terra, estava mais escuro aqui, mais escuro lá e tal, e se calhar eu não estou a fazer nada disto bem. E então tenho que voltar ao princípio, ou tenho que voltar, julgo eu que devo voltar ao princípio e deixar de ter aquela homogeneidade de cor e luz. Estou a pensar mal. Se calhar, quer dizer, não é erro. Portanto, não é erro de todo fazer como o Ângelo faz. Para mim não é. Não há erros. É isso. Cada um faz aquilo que entende e aquilo Exatamente, exatamente. Agora, para mim é a forma que eu encontro de exprimir o meu sentimento, não é? O que lá está pode ser outra coisa, não é? Porque nós estamos a querer passar para um retângulo com 2 dimensões de uma coisa que vemos a 3 dimensões e quer dizer, não existe na fotografia, a fotografia nunca é uma representação absoluta, não é? Já por isso é que é tão fascinante, é a gente conseguir colocar lá com uma determinada estética o lugar, mas também um bocado de nós e daquilo que nós estamos a sentir. E eu, quando estou lá, sinto-me normalmente, não é? Porque, por vezes aquilo, se tiver vento, se tiver mau tempo, aquilo não é assim tão calmo e tão tranquilo como isso. Mas na maior parte das vezes é isso que eu sinto quando lá estou. E é essa forma que eu encontro para exprimir isso nas fotografias. Eu não acho que esteja errado, não é? É como aquela fotografia que eu falei há bocado. Portanto, aquilo pode não ser totalmente assim, mas foi assim que eu vi aquilo. É que mesmo na pintura, eu fiz pintura antes de fazer fotografia. E mesmo na pintura, não é tudo tão sem contraste. Pelo menos na pintura que me ensinaram a fazer, e penso que a pessoa que me ensinou tem um curso de pintura, portanto, tirado na antiga União Soviética, na Rússia, onde quiserem. E, portanto, é uma boa profissional, ela sabe o que faz, mas também não era tudo tão assim como o Ângelo defende e que eu própria defendo, porque, como dizem muito bem, sente-se uma paz, sei lá, nem sei bem definir, mas é realmente assim qualquer coisa que nos transcende e que nos faz estar ali como, sei lá, se estivéssemos no céu. Mas depois fico com o tal tipo de problema que, pronto, mas olha, foi ótimo porque vou começar a achar que realmente posso fazer isso sem correr o risco de as pessoas olharem para a foto e dizer assim, isto não está bem porque não é assim, não é nada disto que lá está e portanto falta aqui alguma coisa de contraste, alguma coisa de luzes diferentes, alguma coisa de sol e sombra, alguma coisa, percebe? Portanto, de alguma maneira eu quero agradecer à Primeira Luz estas tertúlias, porque me têm ajudado a ver as coisas de um bocadinho, de maneira um pouco diferente, porque eu tenho o meu gosto, os meus interesses, mas às vezes julgo que estou mal. E as tertúlias têm-me ajudado a pensar que se calhar não estou tão mal assim, e que posso fazer aquilo que eu quiser e que ninguém tem nada com isso. O Luís Afonso diz isto muitas vezes, não é, Luís Afonso? Aquilo que gostamos é que é importante, e se calhar é mesmo isso, aquilo que nós gostamos é que é importante e, portanto, borrifar-nos um bocado para aquilo que os outros eventualmente possam dizer do nosso trabalho, desde que estejamos felizes e que o nosso trabalho nos satisfaça, realmente é capaz de ser o mais importante. Claro que não está mal, claro que não está mal. Acho que faz bem fazer aquilo que sente e aquilo que acha que está certo para si. Para mim, pois. Obrigadíssima, gostei muito, parabéns. Obrigado. Obrigado, Ju, pela tua participação. Ângelo, chegámos ao fim desta nossa tertúlia. Mais uma vez, em meu nome e da restante equipa, Primeira Luz, agradecer-te por teres aceito este convite, agradecer também à nossa plateia pela forma como aderiu a esta primeira tertúlia de 2023. Como já vos disse, regressamos
então em fevereiro, no dia 27 de fevereiro, com o fotógrafo Mário Nogueira. Até lá, bem-aja a todos, boa noite.